Olá, pequenos pôneis, como vão vocês? Tem muito tempo que eu não faço vídeo de veterinária, então nesse eu vim contar histórias tristes de quando eu estagiava, porque nem tudo são flores, infelizmente, principalmente em veterinária, principalmente na área da saúde no geral. Então eu vim contar as experiências ruins que eu passei. Não ruins de terem sido ruins porque eu fui maltratada nem nada, são só histórias tristes mesmo. E não é pra desanimar se você quer fazer veterinária e tudo mais, é só pra mostrar a realidade mesmo, porque muita gente entra na faculdade, eu tenho vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui em cima e aqui embaixo. Muita gente entra na faculdade pensando, eu vou mexer com bicho o tempo todo, eu vou ficar rodeada de bicho fofinho, fazer carinho em todos, beijar todos, abraçar, e não é bem assim. Minhas redes sociais estão sempre aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo, os comentários também estão aqui para isso. Ativem o sininho, se inscrevam no canal, essas coisas todas que todo mundo sempre fala, e também tem como contribuir com o meu canal aqui embaixo na descrição. E vamos contar a história triste. Essa eu já contei algumas vezes, mas eu não sei se eu entrei em detalhes, porque já fiz outros vídeos relacionados à veterinária, mas foi do meu primeiro dia na clínica de pequenos. A gente atendeu um labrador que, na verdade, já estava marcado para eutanásia mesmo, não era consulta nem nada. A dona não ficou. Eu não julgo, eu sei que vai ter gente que vai falar que é um absurdo. Eu acho que se a pessoa se importa, às vezes não tem força o suficiente, não sei se é bem força, mas não tem capacidade suficiente, não estou falando disso de um jeito ruim, para assistir o animal indo embora para sempre. Então eu entendo, eu não julgo. Dependendo da situação, eu até julgo, porque tem pessoas que fazem coisa errada mesmo, ou não estão nem aí e tá na cara. A dona eu não conheci, ela só ficou muito mal, o veterinário eu conheci e falou que ela não parava de chorar nem nada, então eu não julgo, pelo menos ela. Então ela não estava lá, ela ficou esperando no carro ou depois ia buscar as coisinhas, porque quando você faz eutanásia ou quando faz alguma coisa, até procedimento cirúrgico e tudo mais, eles devolvem a coleira ou roupinha que tiver, enfim, mantinha normalmente fica, mas na eutanásia vai embora com a pessoa se ela quiser, senão vai pro lixo ou pra doação, sei lá o quê. Então eu tive que tirar a coleirinha dela. Eu não tive que tirar, mas eu fui ajudando o veterinário, né? Normalmente no início você não faz nada sendo estagiário, porque você tem que ter uma experiênciazinha, você não pode já pegar veia ou administrar medicamento, principalmente uma eutanásia que pode dar errado. Tem que ser bem certinho, então no início você só vai aprendendo, ouvindo e vendo. E aí ele foi me instruindo, né? Foi falando, a gente vai primeiro dar o sedativo, ela vai começar a apagar, depois a gente vai dar a solução. Muita gente acha que a eutanásia é uma vacina ou alguma coisa assim, uma injeção. Não é. É um processo, é um procedimento, então você faz várias etapas. Primeiro você para com a dor do animal, você dá um sedativo para ele relaxar. Às vezes só isso já é o suficiente, dependendo da situação que o animal tá. Ele tá com tanta dor, tá tão mal, que às vezes ele já tá no final da vida, só o sedativo já é o suficiente. Mas mesmo assim você ainda tem que entrar com outras substâncias que eu não vou falar, outros compostos, porque não sei se dá para comprar, enfim. Não confio nas pessoas, porque às vezes você fala uma coisa, as pessoas vão lá e fazem sem nenhum conhecimento. Mas aí você faz essas etapas para ir diminuindo a dor do animal até acabar completamente. E isso tudo é certinho, eu sei que muita gente também é contra, mas é sempre com um profissional habilitado fazendo isso, não pode ser qualquer um. Tem que ficar vendo se o animal tá com dor, se tiver com dor você dá mais sedativo, independente se ele já tomou, você tem que ficar monitorando, ver se ele morreu mesmo, porque às vezes pode acontecer do animal não morrer, principalmente réptil ou, sei lá, algum roedor no período de torpor. Acontece muito, gente. Mas não necessariamente por erro médico. Às vezes as próprias pessoas acham que o animal morreu e vão enterrar ou sei lá o quê, e o animal não morreu. Imagina que situação. Bom, então foi rolando a eutanásia e eu só lembrava do Marley. O Marley, se você já leu o filme do Marley e eu, ou o livro, você já leu o filme é ótimo, né? Se você já viu o filme ou leu o livro, você com certeza está traumatizado para a vida, você qualquer labrador chama de Marley e comigo não foi diferente. Então, eu só conseguia lembrar do Marley, até porque o Marley foi eutanasiado. Eu tive que eutanasiar meu cachorro, eu não fiz, mas eu assisti, eu fiquei lá segurando a patinha dele até o final. Então, na época, não aconteceu isso, estava bem longe de acontecer, mas eu só conseguia pensar, eu espero nunca passar por isso. Infelizmente, eu tive que passar, assim como muita gente que está assistindo deve ter passado também. Ou vai ter que passar um dia, talvez. Quem tem bicho fica sujeito a essas coisas. Mas é muito triste porque você fica ali lembrando do trauma do Marley, ainda mais sendo um labrador, era um labrador preto, uma fêmea. Eu não lembro o que ela tinha, eu acho que ela era idosa, mas eu não lembro muito bem se ela tinha algum problema já, se tinha câncer, já estava morrendo. Enfim, eu não lembro. A única coisa que eu me lembro foi dela já deitada, assim, deitadinha na mesa de procedimento, e depois a gente deitou ela de ladinho e começou a fazer as coisas, mas ela estava muito tranquila o tempo todo.
Eu não sei se é porque ela já estava sem força ou porque ela era muito tranquila mesmo. O segundo caso é de emergência. O lugar que eu estagiava tinha atendimento de emergência, então de vez em quando chegavam uns casos bizarros e bem tristes. Um deles foi um cara que chegou com um pastor australiano, eu não lembro, era uma raça dessas ou sem raça definida, que parecia uma dessas. Ele já chegou com a boca aberta, com a língua para fora, azul. A língua azul, ou outra mucosa azul, ou roxa, significa que o sangue não está circulando pelo corpo, então o animal está cianótico. E já dá para imaginar que isso é péssimo. Nesse caso, eu estava esperando na salinha de espera, porque não estava tendo atendimento nenhum, eu estava esperando chegar mais gente, né, para ser atendido, e foi logo uma emergência. Eu não vi, até porque nessa hora de correria você, estagiário, tem que se manter no seu lugar, porque você vai mais atrapalhar do que ajudar, ainda mais se você é novo, se não te deixam mexer nas coisas e tudo mais, se você não tem muita experiência também. Então, eu só ouvia o pessoal gritando e o dono chegando gritando, e eu acho que a mulher dele, namorada, sei lá o que, chegou atrás chorando muito. Não sei se tinha vomitado no carro, alguma coisa do tipo. Eu não entendi muito bem essa história, pra mim foi um borrão, porque, como eu falei, eu não atendi esse cachorro, eu só escutava e via o pessoal se movimentando, mas eu lembro que ele entrou correndo, subindo a escada, era uma escada que levava pra internação, e tentaram salvar o cachorro. Até onde eu saiba, ele foi entubado e tudo mais, mas ele não sobreviveu até o dia seguinte. Agora, o que ele tinha, eu não faço a mínima ideia. Eu nunca soube o final dessa história, até porque o veterinário que eu acompanhava não pegou esse cachorro. Ele já também não sabia da história, não podia me dar fofoca. Que horror, né? Falando assim, parece fofoca de coisa boba, mas é porque é sempre bom até pra aprender, né? O que aconteceu, o que fizeram, qual foi o resultado e tudo mais. Ainda mais sendo estudante de veterinária. Essa terceira história eu também já contei algumas vezes, inclusive porque é de uma loja, foi de um coelho, se vocês já sabem a história. Um coelho chegou, uma menina chegou, na verdade, não foi o coelho que chegou. A menina chegou com um coelho, ela tinha feito o Enem e levou um coelhinho filhotinho, gente, desse tamaninho, lá pra veterinária, e ele tava convulsionando. Ele tava meio deitado de lado com fezes, então já era um péssimo sinal, porque significa que ele não tinha mais controle do ânus, né? Então, enfim, tava ferrado. E ela contou que comprou em tal loja, eu não vou falar porque eu não quero processo, mas depois de ir pra loja e comprar o coelhinho, porque ela se apaixonou do nada, ela foi fazer o Enem, e ele, em casa, ficou bem e tudo mais, ficou ativo. Acho que de noite começou a não querer comer, e no dia seguinte, que foi o dia que ela chegou, ele já estava convulsionando. Então a gente não sabe até hoje se foi um problema neurológico. Ele tinha alguma coisa na cabeça, mas a gente não sabe se foi por pancada, se foi por inanição, porque ele comeu um pouco na casa da menina, mas às vezes na loja não estava comendo ou não estava comendo o suficiente. São vários fatores. Por isso que eu sempre indico comprar de criador, principalmente criador legalizado se for o caso de animais silvestres, porque o animal tem muito mais chance de vir direitinho, de ser cuidado direito. Final da história, o coelho morreu. Ela inclusive tinha contado que já tinha comprado outro coelho nessa loja e veio com o mesmo problema e também tinha morrido antes. Então, assim, é complicado. Eu queria muito falar o nome da loja, mas eu não posso. Mas é uma loja grande que tem tanto em São Paulo quanto no Rio. Então fica aí no ar. Essa é uma das histórias mais tristes, inclusive eu uso como exemplo porque às vezes as pessoas não fazem por maldade de não cuidar do animal, nem nada disso. Às vezes é falta de instrução e até dinheiro, que a gente sabe que é um fator muito complicado. Uma cadelinha, mais ou menos de porte médio, de uns 12 quilos, 15 quilos no máximo, chegou no consultório de emergência, era preta, linda e maravilhosa, muito fofa, reclamando de muita dor e o abdômen enorme distendido. E aí a gente já teve uma noção que podia ter sido um trauma, que realmente foi. O dono contou que foi sair com o carro, e infelizmente ela estava embaixo, ele não viu, então acabou atropelando. Eu não tô aqui para julgar ninguém, até porque acidentes acontecem. Eu acho meio complicado falar que tá errado e ponto final, porque a gente não sabe o estilo de vida das pessoas. Eu acho que cachorro, gato, enfim, todo animal tem que viver dentro de casa assim, até para evitar isso. Mas às vezes o lugar não permite que façam isso, e de novo tem a questão da instrução, da educação das pessoas. Então, enfim, não é para julgar ninguém aqui. Mas fica aí a lição de que lugar de animal é dentro de casa. E aí ela gritava de dor, dava muita pena, e mesmo assim ela não tentava morder nem nada, ela era um amorzinho, e foi fazendo exame, foi apalpando o abdômen, realmente estava distendido. Ele não quis pagar para fazer nada porque não tinha condição, ele falou que não conseguia mesmo, porque o ideal era fazer uma ultrassonografia, a gente avisou, justamente para ver o que tinha no abdômen, para confirmar se era líquido mesmo, porque a chance de ser sangue era mais de 90%, ainda mais depois do trauma que ela passou.
Mas ele falava que não tinha dinheiro, mal tinha dinheiro para consulta, não sei nem se ele pagou a consulta. Enfim, foi uma confusão. Ninguém discutiu nem nada, até porque lá o lugar é mais popular, então estava acostumado com isso. Mas foi muito triste porque ele teve que assinar um termo, o veterinário deu um termo para ele assinar de responsabilidade, falando que o animal deveria ter sido cuidado, deveria fazer tais exames, mas o dono, o tutor, não tinha condições e estava se responsabilizando pela vida do animal a partir do momento que saísse da veterinária. Essa cadela lá na veterinária só recebeu o remédio para dor, basicamente. Ele não pôde fazer mais nada porque o cara não tinha dinheiro e aí levou para casa. A gente não sabe o que aconteceu, mas, assim, com certeza, 99% de certeza até, essa cadela morreu e sofrendo muito. Porque se ela tava com o abdômen cheio de sangue, ela não tinha muito tempo depois daquilo, ainda mais sem fazer nada. Sem nenhum remedinho para dor, porque eu duvido muito que tenham dado. A quarta história também é muito triste, como todas as outras desse vídeo, né? Mas algumas me marcaram mesmo e essa foi uma delas. Um filhotinho chegou na veterinária também, vira-lata. Ele já estava alguns dias internado, se eu não me engano, para parvovirose, eu acho. E os donos, um casal bem novo, contaram que tinham acabado de adotar, eu acho que pegaram da rua mesmo, não foi de ONG nem nada. E ele começou a dar problema, era parvovirose sim. Ele começou a dar problema, né, aqueles sintomas da parvo, levaram na veterinária e ficou internado e nunca mais saiu. Também tinha alguns dias que ele estava internado só, né. E ele estava sofrendo muito, não melhorava, só piorava. E, infelizmente, a melhor opção foi a eutanásia. E foi, assim, horrível no sentido de ter ficado na minha cabeça, porque ninguém merece passar por isso, ainda mais com o seu bichinho. O procedimento foi todo certo, foi tudo direitinho. Mas o veterinário foi lá, explicou como é que fazia e tudo mais. Eu não lembro se eles não quiseram assistir e ficaram do lado de fora, mas eles estavam na veterinária esperando, ou se eles ficaram perto. Só sei que eu segurei a patinha do filhote, eu conversava com ele, eu tranquilizava e tudo mais, porque nessas horas é tudo que você pode fazer. No dia seguinte eu cheguei no estágio de novo e eu recebi um elogio do casal. Eles falaram que eu fui muito atenciosa, que eu estava na profissão certa, que dava pra ver que eu amava o que fazia e tudo mais. Então, eu fiquei muito triste com a partida do cachorrinho, mas infelizmente não tinha mais o que fazer. Mas em compensação, eu fiquei muito feliz de terem me valorizado, porque eu fiquei, caraca, que legal receber um elogio, ainda mais fazendo estágio há tão pouco tempo. Ainda mais fazendo uma coisa tão, sabe, honrosa. Eu sei que não foi nada demais, mas eu acho que para aquele cachorrinho e para os donos, com certeza significou muito. Então é sempre bom ter empatia. Nesse último caso, eu não estava atuando como estagiária, inclusive foi quando eu levei o Léo para veterinária uma vez. Eu estava esperando na sala de espera e uma menina entrou com um gato já desmaiadaço, num paninho assim. Eu não sei se ele já entrou morto ou estava só desmaiado mesmo, mas na veterinária do Léo não tem emergência, porque é uma veterinária bem pequena. Mas mesmo assim é antiético você não atender, mesmo falando que não é emergência, porque às vezes não é nem por maldade. Eu sei que muito veterinário é ruim, mas ao mesmo tempo tem muito veterinário bom que infelizmente não consegue atender por falta de recurso. Então nesse caso era falta de recurso mesmo, eles não tinham, enfim, coisas de emergência ali para lidar, só que mesmo assim a veterinária ainda tentou ajudar, tentou fazer massagem cardíaca. Gente, eu já fiz tanta massagem cardíaca na minha vida em animal selvagem que é até estranho ver fazendo em bicho normal, né? Eu já fiz em filhote de gambá, eu já fiz em gambá adulto, é bizarro. E aí eu tava lá vendo e tentando escutar, mas eu não queria também ficar toda hora olhando ali, tipo, sei lá, pressionando todo mundo. Mas tem gente que é sem noção e ficava lá, porque é uma janela de vidro que tem, então dá pra ver o atendimento. Tinha gente sem noção que ficava, sabe, olhando de cara e dá vontade de falar, gente, se fossem vocês gostariam que ficassem olhando desse jeito, sabe, pressionando e fofocando? Eu não gostaria. Enfim, eu não sei de novo se o gato entrou já morto ou morreu no processo. A veterinária tentou de tudo, pelo menos ao alcance dela. Infelizmente ele morreu. Eu só vi a menina chorando copiosamente. Eu entendo perfeitamente. Não tem como se controlar numa hora dessas. Ela já entrou gritando na veterinária. Ainda mais que ela foi e voltou de Uber. Então ela tava muito mal. Ela gritava pra amiga dela correr logo, porque ela foi com a amiga dela no Uber. Ela gritou pra amiga dela entrar logo pra serem atendidos logo e tudo mais. Ela, coitada, no final, saindo, ela furou a fila de todo mundo, né? No final ela pediu desculpas, chorando. E eu fiquei pensando, cara, não precisa nem de pedir desculpas, porque todo mundo deveria entender, pelo menos, né? No mínimo. Enfim, foi muito triste. E nessa época eu já tava sem o Toby, então também eu fiquei pensando,
de quando o Toby foi eutanasiado e tudo mais, quando eu perdi meu bicho. Meus bichos, né? Porque mais de um eu já perdi. Enfim, isso dói na gente. Dói ver os outros passando por isso e dói muito mais, né? Passando nós mesmos por essa experiência. Então, é muito triste. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essas foram as minhas histórias, pelo menos algumas tristes. Se vocês têm alguma e quiserem compartilhar, podem comentar aqui também. E beijos e até a próxima.